Hoje a nossa aula vai ser sobre levedura. Olá, eu sou Edson Perrone do canal Hop Zone. Hoje nós vamos falar sobre levedura. Vamos tentar dar uma visão geral sobre esse insumo, falar um pouco da história, como funciona, alguns detalhes, né, para que vocês possam fazer sua cerveja de uma forma mais tranquila. Bem, como vocês sabem, a cerveja ela surgiu junto com o pão praticamente. Quando o homem conseguiu dominar as técnicas de cultivo de grão e passou a usar esse grão para fazer pães, ele usava a levedura nativa, que ele não conhecia, não sabia nem que existia, e com a massa ele pegava um pedacinho do pão antigo, usava no pão novo e com isso passou também a fazer a cerveja. Só para simplificar o assunto, eles faziam uma cerveja, não conhecia a levedura, não sabia nem o que era, mas sabia que quando acabava de fazer uma cerveja, utilizando o resto da cerveja para fazer a próxima cerveja, que aquela lama, aquele caldo ali, ou o próprio mosto tirado de uma braçagem que eles faziam na época, para uma nova, eles tinham a origem da nova cerveja. Então ali eles não sabiam exatamente o que era, mas sabia que precisava passar da antiga para a nova esse componente desconhecido. Então isso foi passando ao longo de muito tempo, a história da cerveja toda, até que nós conseguimos saber o que era isso que fazia essa fermentação no pão, na bebida. Isso só foi possível com o invento do microscópio. Não o microscópio como a gente tem hoje, mas lá nos primórdios das tecnologias visuais de laboratório. Esses primeiros microscópios eram muito simples, mas já se podia ver célula. E vocês sabem que a levedura ela é composta de uma célula só. Então isso aconteceu em 1680. Então, se vocês pensarem bem, não é tão longe não, né? O Brasil foi descoberto em 1500. Então, a descoberta da estrutura unicelular, ela é recente. A levedura só conseguiu ser incluída no reino fúngico com os outros fungos em 1830, se não me falha a memória, 1830. E ela só conseguiram fazer ela granulada em 1870, na década de 70, de 1872, eu acho, 1870. Então isso é muito recente. As leveduras comerciais que a gente usa hoje em dia, praticamente elas são da década de 80 agora. Então elas são um conceito muito novo. Só para vocês terem uma ideia, a lei da pureza alemã, quando foi escrita, ela foi escrita que a cerveja tinha que ter obrigatoriamente água, malte e lúpulo. Não se falava na levedura. Por quê? Porque foi em 1516. Não se conhecia a levedura. Ela era considerada um resto da produção anterior. Né? Só recentemente que nós passamos a conhecer a levedura como ela se reproduz, como é que ela atua e temos muitas informações. Então hoje nós vamos sintetizar essa informação para que vocês possam ter uma visão geral desses micro-organismos. Bem, vocês sabem que para fazer cerveja nós temos vários estilos de cerveja e com isso podemos fazer com vários tipos de levedura. Hoje em dia, as leveduras, elas são, essa dá frutado, essa é seca, essa tem que ser fermentada a baixa temperatura, essa em alta temperatura, essa pode ser em altíssima temperatura. Então já existe hoje um plantel, um acervo de levedura muito variado.
Mas tudo começou com uma espécie. Essa espécie, que é a base da cerveja, ela é a Saccharomyces cerevisiae. Essa levedura, essa espécie, ela começou a fazer as principais cervejas na Europa. Então, basicamente, a história da cerveja está ligada a essa espécie. E ela produz o que nós chamamos de cervejas ale. A cerveja ale, um fermento ale, é aquele fermento que, como nós já falamos, ele fermenta na parte de cima do fermentador. E ele precisa trabalhar numa temperatura mais elevada. Isso varia muito. Eu vou botar aqui de 18 graus a 24 graus Celsius. Isso varia muito. Bom, então temperatura mais elevada, ela fermenta em cima do fermentador. Bom, como que apareceu as ale? A ale veio bem, as lager. As lager, elas apareceram bem depois. As ale são as Saccharomyces cerevisiae. As lager, elas surgiram de uma hibridação. Os textos falam hibridação. Na realidade, o que aconteceu foi uma grande mistura e uma seleção natural. Bom, essa cerveja lager, ela veio de uma origem da Patagônia, na Argentina, aonde a espécie nativa Saccharomyces eubaiano, que é nativa da Patagônia, ela cruzou, isso segundo relatos, cruzou com a Saccharomyces cerevisiae lá na Europa e produziu com esse cruzamento, misturando a Saccharomyces cerevisiae ale com essa aqui que era uma invasora no momento, na Saccharomyces pastorianus. Essa Saccharomyces pastorianus é a lager que a gente usa hoje. E ela veio de uma hibridação. Bom, o que aconteceu? Não se sabe, né? Mas hipóteses. Ela pode ter vindo dentro de insetos, preso na pata de insetos em navios, no comércio. Esses insetos puderam migrar de um ambiente para o outro, ou dentro de madeira, ou contaminado em determinados substratos. Nós não sabemos. Sabemos que ela chegou aqui. E ela misturou com a Saccharomyces cerevisiae. As duas competiram. Essas contaminações normais que existem. Ok. Quando eles precisaram conservar a cerveja em cavernas, isso principalmente ali na região da Bavária, isso começou ali principalmente em Nuremberg. Hoje tem as cavernas lá para a gente visitar, muito legal, né? Visitar essas cavernas, ver onde tudo começou. Ali as temperaturas dentro da caverna, elas são mais constantes do que fora. Na Alemanha, no inverno alemão, as temperaturas são baixas, mas no verão as temperaturas são altas. Mas nas cavernas elas ficam praticamente com uma temperatura estável o ano todo. E lá, essa temperatura mais fria dentro das cavernas, onde as cervejas eram guardadas e eram fermentadas, foi ocorrendo uma seleção natural de sobrevivência daquelas mais aptas a esse ambiente mais frio. Então a competição ali nessa população fez com que realçasse a população da Pastorianus, que se deu bem nesse ambiente,
consequentemente, essas aqui não funcionavam bem, então elas se reproduziam menos. Essa aqui se reproduzia mais e passava suas características para frente. E aí foi selecionando esta levedura, que nós chamamos de lager, para fazer cervejas do padrão lager. E elas dominaram o mundo. Hoje, nós podemos dizer que praticamente, considerar toda a cerveja feita no mundo, 80% ou mais é feito com levedura lager. As artesanais, que começaram a vir deslumbrando nos últimos 20 anos, começaram a uma cultura ale com mais evidência. Mas as lagers até hoje dominam no mercado. Se você pega uma cerveja que se chama de Pilsen, essas cervejas comerciais, basicamente todas são feitas com levedura lager. Então aqui é uma pequena história. E lembrando, né? A lager, ela fermenta de temperatura baixa, de 5 a 15 graus, dependendo da levedura, que são várias. E com isso, quando a gente começou a dominar essa tecnologia das leveduras, essa aqui desenvolveu um perfil nos laboratórios de hoje com grande variedade. Mas são todas da mesma espécie. Por exemplo, você pega uma US05, uma S04, T58. Qualquer belga, qualquer inglesa, Nottingham, alemã, se você pegar qualquer uma dessas, ela é da mesma espécie, Saccharomyces cerevisiae. Aí vocês podem se perguntar, mas por que elas dão um resultado tão diferente? É porque a população que está naquele saquinho foi selecionada em laboratório para ficar um grupo de leveduras com o mesmo perfil. Então vocês têm, por exemplo, vou pegar só duas para a gente fazer uma comparação. O S05. A US05, ela produz uma cerveja mais seca, uma cerveja com menos ésteres, e já a S04, ela é da mesma empresa, ela é uma cerveja que dá um dulçor no final, porque ela tem dificuldade de digerir a maltotriose, que é um trissacarídeo. Então ela deixa a cerveja mais doce e fermenta menos, ela deixa a cerveja também um pouco mais encorpada. Então, só de comparar essas duas, vocês já viram que como existem leveduras diferentes para cada tipo de cerveja. Se você pegar uma belga, por exemplo, uma Belle Saison, ela pode fermentar até 35 graus ambiente. E ela vai deixar um frutado, um esterificado altíssimo se for fermentado em alta temperatura. Então isso tudo vai envolver o produto da cerveja. Até se vocês pegarem qualquer levedura, uma levedura, por exemplo, a US04, se você fermenta ela em menor temperatura, ela dá um perfil mais neutro. Se você fermenta ela em temperaturas mais elevadas, vai dar outro perfil, porque elas vão trabalhar, vão reproduzir mais rapidamente, gerando mais ésteres. É a reprodução que faz a geração desses ésteres. Então, cada perfil, a gente tem que definir o estilo da cerveja que a gente quer fazer e acompanhar esse estilo com o tipo de levedura, para a gente ter um produto compatível no final. E isso é muito fácil hoje, porque a gente encontra isso em qualquer site da internet. Então hoje é muito fácil pesquisar isso. Bom, agora nós definimos que vamos ter uma levedura na nossa cerveja. Tá, o que nós vamos fazer? Bom, nós vamos primeiro fazer a abraçagem, vamos fazer a fervura, vamos resfriar o mosto. Então nós preparamos um caldo doce, que é o alimento da levedura. Bom, aí nós vamos pegar, por exemplo, um sachê. É o mais comum, pegar aquele pacotinho de levedura e vamos trabalhar esse pacotinho de levedura. O que nós temos que fazer? Nós temos... Essa bosta aqui é uma merda, fala sozinha. Nós temos que fazer o seguinte, pegar esse pacotinho que vocês compram, de 11 gramas e meio, acho que é que vem nele ali, enquanto, por exemplo, começou a ferver, está fervendo o mosto, vai demorar no mínimo 1 hora, vai demorar ali mais refrigerar o mosto. O ideal
é pegar em torno de 200 ml de água filtrada, né, água destilada, o que for, uma água que não tenha cloro, e jogar esse potinho dentro desse recipiente e deixar ali hidratando. Ela vai cair, vai ficar na superfície, o pozinho. Aí vocês vão ver que ela começa a cair para o fundo. Depois de uns 15 minutos, 20 minutos, meia hora, durante a fervura, você vai lá e mexe para ajudar a dissolver essa levedura na água. Quando a levedura está muito sadia, até só na água, não precisa botar mais nada ali, você vai ver que ela começa a trabalhar, começa a soltar bolha, vai ficando uma bolha em cima da levedura. É a hora que ela está hidratada. Tem gente que põe um pouquinho de mosto, põe açúcar. Tudo bem, não precisa. Com água pura, sem cloro, ela vai fazer isso. Ela vai hidratar e começa a despertar, que ela estava dormente. Ela vai despertar ficando pronta para agir. Bom, agora nós vamos pegar essa levedura, está tudo pronto, já foi refrigerada, abaixo de 30 graus para as ale e abaixo de 25 graus, 20 graus para as lager. É a hora da inoculação. Bem, aí nós pegamos esse pote cheio de levedura, jogamos no mosto e misturamos. Agora elas vão começar a trabalhar, né? Então elas começam a despertar e começam a comer aquele açúcar que está ali disponível. Bom, esse processo leva de 5 a 10 dias. 7 dias é uma média. É o processo que a levedura vai comer o açúcar do mosto. Por isso nós fizemos a abraçagem, para quebrar o amido em açúcares simples, monossacarídeos, disacarídeos. E a levedura vai pegar esse açúcar e vai fermentar. Bom, ela pega esse açúcar, dentro dela, ela é unicelular, ela vai transformar esse açúcar em piruvato. Esse piruvato vai ser transformado em alfa-sectolato. Esse alfa-sectolato, ele vai ser exportado para fora da célula. Quando ele é exportado para fora da célula, ele é transformado em diacetil. Esse diacetil, ele pode estar em grande quantidade na sua cerveja ou em baixa quantidade. É mais comum nas cervejas lager, mas todas geram diacetil. Bom, esse diacetil, se ele ficar em altas concentrações na sua cerveja, ele pode dar um gosto rançoso, oleoso, amanteigado na cerveja, que não é legal quando ele está em alta concentração. A cerveja não fica boa. Então, como método geral, o que nós temos que fazer? Primeiro, sempre fazer, quando chega, a cerveja começa a cair a densidade, porque a levedura está comendo o açúcar. Então, tá lá, vamos supor, 1050, 1040, 1030, 1020, 1018, 17, 1015, a gente já sabe que ela está parando. Por quê? Está consumindo todo o açúcar. Então ela começa a hibernar, ir para o fundo. Bom, nesse momento, vamos supor que ela esteja a 18 graus. 18 graus Celsius sendo fermentada a 18 graus Celsius. Nós temos que despertar ela, animar essa levedura para ela consumir o diacetil. Então o que a gente faz? Muito simples, eleva a temperatura um pouco, porque elevando a temperatura um pouco, o metabolismo das leveduras também acelera. É recomendado a gente fazer uma elevação de temperatura de 3 a 4 graus do padrão que você estava fermentando. Então, por exemplo, você está fermentando a 18 graus. Você vai elevar a temperatura do fermentador para 21, 22 graus. E vai deixar aí 1, 2, 3 dias. Aí a levedura começa a comer o diacetil, que tem um gosto ruim. Quando ela começa a comer o diacetil, ela vai produzir 2 produtos, isso dentro da célula, né? Que é a acetoína
e o butanediol, acetoína e butanediol. Esses dois subprodutos, eles vão ser exportados para a célula, vai sair da célula. Aí a gente pensa, mas agora ele ficando na cerveja não vai dar gosto ruim? Não, eles têm um baixo valor sensorial. Esse baixo valor sensorial não deixa muito perceptível na cerveja esses componentes. Não é igual ao diacetil. O diacetil é desagradável. Bom, depois que nós fermentamos, aí fizemos essa elevada da temperatura, o consumo do diacetil, aí nós vamos baixar a temperatura para forçar essas leveduras dormirem, para elas hibernarem. Aí a gente começa a baixar a próximo de 0 grau. Então é 1 grau, 0 grau, 2 graus. Tem gente que tem geladeira que não chega a essa temperatura, porque está usando a mesma geladeira da fermentação. 3 graus, 5 graus, não importa. Quanto mais baixo, melhor. Aí o que vai acontecer? As leveduras começam a ir para o fundo e particulados que estão na cerveja também vão precipitar. Com isso, a sua cerveja tende a clarificar e a levedura ir para o fundo. Não quer dizer que na cerveja não vai ter levedura. Vai ter, só que imperceptível. Ela vai ficar ali, uma outra e tal. Para não ter levedura na sua cerveja, você tem que fazer a pasteurização, que é um processo para matar essa levedura. Bom, fermentou, maturou com baixa temperatura. Agora nós vamos pegar a cerveja para envasar. O que vai ficar no fundo do seu fermentador é uma lama. Essa lama, ela pode ser uma lama limpa, se você fez apenas a fermentação normalmente, ou ela pode ser uma lama suja, quando você faz dry hopping, que é uma técnica de jogar lúpulo depois, nós já falamos sobre ele. Bom, aí quando faz dry hop, fica a levedura no fundo e as partículas de lúpulo ficam sobre essa levedura. O ideal, quando se faz dry hopping, é você ter uma limpeza, uma colherzinha limpa ali, e joga fora aquele lúpulo. Aí ficou com a lama da levedura. Com esta lama da levedura, nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos reaproveitar essa lama numa nova abraçagem. Lembra lá atrás, quando eu falei que no início eles faziam uma segunda fermentação partindo de outra? Ok. Então pode-se reutilizar essa lama para uma nova abraçagem. Os cervejeiros hoje recomendam reutilizar essa lama com segurança apenas 3 vezes. Porque depois começa a dar contaminação, elas perdem a viabilidade. É melhor comprar um sachê novo. Então 3 vezes você pode reaproveitar. Tem gente que não reaproveita nunca. Por exemplo, eu mesmo não gosto muito de reaproveitar a levedura. Eu gosto sempre de ter uma levedura nova, saudável e tal. Eu só reaproveito o que é para isso, né? Depois nós vamos falar um pouquinho dela. Bom, então essa lama pode ser guardada na geladeira, você tira a lama, vai botar num recipiente limpo, muito cuidado para não contaminar a sua lama, vai fechar, vai botar na geladeira. Ou você pode botar em forminhas de gelo e formar aquele cubinho de gelo, só que com levedura. Aí tem gente que fala assim, vai matar a levedura, vai congelar, vai matar, porque forma cristais que vai matar, vai destruir a membrana. Nada. Balela. Eu já fiz muitos experimentos com isso. Então você pode congelar, reaproveitar. Tem um rapaz num grupo de WhatsApp aí que ele leu meu artigo lá no Mundo Que Vai sobre congelamento e ele falou assim, Perrone, peguei o cubinho e joguei direto na cerveja. Eu falei com ele, cara, é bom hidratar antes, eu nunca joguei direto. Ele falou, eu joguei, funciona e tal. Hiper feliz. Quer dizer, nós estamos aprendendo a cada dia a utilizar esse insumo, levedura, né? Então, é muito interessante a gente ver como que as coisas, alguns conceitos que a gente tinha, eles estão sendo derrubados. Isso é legal, né? Bom, outra coisa que a gente pode fazer com a levedura, sobrou muita levedura. Usa os tabletinhos como nutriente, para
para a próxima abraçagem, durante a fervura, 30 minutos finais, 15 minutos finais, joga um tabletinho daquele ali dentro. A fervura vai matar as leveduras. Quando a gente ferve ela muito, acima de 80 graus, elas morrem. E vai liberar todo o conteúdo citoplasmático delas ali no nosso moço, que vai servir de nutriente para a próxima levedura, né? Bom, a levedura, ela não é recomendado a gente guardar ela por muito tempo, né? A gente sabe que estudos, eu li bastante, alguns estudos recomendam guardar ela no máximo por 2 anos na geladeira. Eu nunca passei disso, de 2 anos, não lembro se eu guardei alguma levedura mais de 2 anos. Né? Porque eu estou sempre reciclando, né? Estou sempre usando as mais velhas e usando as mais novas. E com isso a gente tem tido sucesso. Bom, agora eu gostaria de fazer uma pequena observação nas leveduras Kveik. Nós vamos fazer depois um texto, vamos organizar aqui uma aula específica sobre ela, porque ela é muito curiosa. Eu só queria que vocês soubessem que a levedura Kveik é uma levedura que tem origem na Noruega, chamada levedura Viking. Essa levedura é Saccharomyces cerevisiae. Só que lá um ambiente muito frio, na Noruega, e o isolamento geográfico fez com que elas fossem selecionadas de uma forma diferente. Então é uma variedade diferente. Qual é a diferença dela das outras? Muito difícil. Você, olhando até em microscópio, você não consegue separar. O que você sabe é que elas atuando, elas não geram aromas e sabores indesejados na cerveja. Ela costuma predominar laranja, frutas cítricas. Outras são neutras, tem várias. Tem muitas variedades de Kveik. Bom, então elas predominam geralmente frutas secas. Aí a pessoa fala, mas dizem que ela é boa porque ela pode fermentar em temperatura alta. Tudo bem, qualquer levedura fermenta em temperatura alta. Se você pegar um S05 e botar 40 graus, ele vai fermentar e bem, 2 dias, 1 dia ele fermenta. Vou pegar a Nottingham, vai fermentar em 1, 2 dias, rápido também. Só que o produto vai ficar horrível, cheio de aromas e sabores indesejáveis. A Kveik tem essa característica de não dar esses aromas e sabores indesejáveis quando fermentar em temperaturas elevadas. Por isso que ela é muito indicada para quem trabalha em apartamento, não pode, mora em apartamento, não pode ter um fermentador dedicado. Então é isso, gente. Falar sobre levedura é a gente trabalhar com ela. Aprender a lidar, aprender a escolher as melhores leveduras, as variedades, testar, ler muito, pegar conselhos de pessoas que trabalham com levedura e falar, essa dá isso daquilo. Esse é o barato, né? E a gente testar na nossa cerveja, sempre respeitando o estilo da cerveja. Tem gente que não respeita estilo. Eu também tenho hora que não respeito muito estilo, não. Quero fazer uma cerveja de um tipo para testar, faço. Mas quando eu quero falar de um estilo tal, aí assim a gente tem que seguir para ter o padrão que foi estabelecido. É isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham gostado dessa revisãozinha aqui, dessa aula sobre levedura.